Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que vai trazer esperança e alegria ao seu coração. Sabe, nesses dias eu estava meditando sobre o livro de Salmos, para ser mais exato, o capítulo 42, verso 3, que diz assim: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, e muitos me perguntam onde está o seu Deus. Sabe, às vezes eu converso com algumas pessoas e elas me dizem assim: cara, eu estou cansado de esperar. Sabe, parece que as coisas elas não acontecem, não sei se é só comigo, mas parece que Deus ele está demorando demais para fazer as coisas. E muitas vezes as pessoas perguntam assim: Maurício, o que está acontecendo? Sabe, é interessante que às vezes eu vejo isso e uma das coisas que eu vejo as pessoas, elas me dizem, sabe, cara, eu estou cansado de esperar. Sabe, e é interessante que muitas das vezes hoje essas pessoas elas estão largando o barco, elas estão desistindo, elas estão perdendo a fé. Sabe, é interessante que muitas vezes por causa de lutas que a gente tem passado, por causa de aflições que a gente tem passado, essas coisas elas têm abalado a nossa fé. Sabe, o salmista vai dizer, ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. E muitos me perguntam, onde está o seu Deus? Sabe o que muito acontece hoje? Muitas vezes a gente está passando por uma luta, por uma dificuldade, e pessoas vêm e perguntam exatamente isso para nós. Cara, se você serve a Deus, por que você está passando por esses problemas? Por que a sua família está nessa ocasião? Por que as portas estão se fechando? Sabe de uma coisa? Deus ele tem um plano, ele tem um tempo determinado para cumprir certas coisas. Sabe, fugir do problema, fugir dessa circunstância que está acontecendo na sua vida, não vai resolver. Sabe o que é interessante? Muitas das vezes hoje a gente anda ansioso por coisas que nem aconteceram ainda. Sabe, é interessante muitas das vezes que a gente quer escapar das coisas. Mas sabe que tem certas coisas que a gente escapa, que elas vão atrás da gente? Sabe, é interessante que tem muitas pessoas que falam assim: cara, eu não aguento mais, eu vou largar tudo de mão. Mas sabe de uma coisa? Fugir do problema não é a resposta. Quanto mais você foge desse problema, mais esse problema corre atrás de você. Sabe, nesses dias eu estava meditando sobre isso, e uma das coisas que eu me lembro muito, né, é quando acontece uma situação onde a pessoa fala assim: cara, eu não aguento mais. Sabe, é a palavra que Jesus diz assim: cara, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Sabe, é interessante que o Provérbios diz assim: se você vacila no seu dia mal, quão limitado será a sua força? Provérbios 24:10 diz isso. Sabe, é interessante que no dia mal, no dia que você vai enfrentar o seu pior dia, o seu pior momento, é onde a sua fé vai ser mais provada. Sabe que Eclesiastes capítulo 4 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Deixa eu falar algo para você. Tem dias que você vai chorar, sabe? E o choro vai ser as suas palavras. O choro vai ser aquilo que Deus precisaria ouvir. Sabe, tem dias que você não vai rir, tem dias que você vai ser um dia negro, que vai ser um dia de sofrimento, de dor. Mas sabe de uma coisa? Tudo tem um tempo determinado. Sabe que essa nuvem negra que pousou sobre a sua casa, isso que está acontecendo de errado muitas vezes na sua família, no seu casamento, saiba que isso vai passar. Sabe que é interessante? Eu estava lendo uma passagem que diz que Deus ele não tarda com as suas promessas como muitos dizem. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus diz que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe? Às vezes a gente pensa assim: cara, Deus me prometeu tanta coisa, por que está demorando tanto? Deixa eu te falar algo para você. Deixa eu falar algo para você através desse vídeo. Cara, Deus ele não demora em cumprir as suas promessas. Sabe que ele tem um tempo determinado. Sabe que uma coisa que é interessante? Até o que era para dar errado com Jesus dá certo. Às vezes você pensa assim: cara, Deus está demorando demais para fazer, mas sabe que Ele tem um tempo, porque Ele não quer que ninguém se perca. Sabe, às vezes eu vejo pessoas falando assim: cara, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou largar tudo. Ei, para um pouco, pense naquilo que você está fazendo. Às vezes você está um passo de alcançar tudo aquilo que Deus te prometeu, mas você, muitas das vezes, por ser muito ansioso, por não saber esperar, você acaba tocando tudo fora. Sabe de uma coisa? Deus ele tem um propósito para todas as coisas. De repente, hoje você está passando por um momento de luta, de sofrimento, de dor, e você pergunta assim: Maurício, cara, eu não tenho mais forças. Sabe de uma coisa, querido? A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, deixa eu falar para você: se nesse dia você está passando por um momento assim, busque ajuda espiritual. Peça para o seu líder, peça para o seu pastor orar com você, conte a sua história para os irmãos,
Conte sua história para alguém de confiança perto de você. Peça, cara, ora comigo porque eu não estou aguentando mais. Ora comigo em cima dessa situação porque eu não consigo mais sozinho. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus, ela diz que se a gente buscar no Senhor, a gente vence. Sabe de uma coisa? Às vezes o que acontece muito hoje é que a gente tem cansado e tem desistido. Sabe? Eu vou falar algo para você. Quando eu me sinto mais cansado, quando eu falo assim, Deus, eu não aguento mais, sabe? Sempre Deus manda alguém para me ajudar. Uma das coisas que a gente tem que pedir, Deus, manda pessoas que possam me ajudar. Manda o teu socorro, Deus. Sabe? Uma das palavras que eu guardo, que eu tenho como salmo da minha casa, é o Salmo 121, que diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Sabe? Tem horas que tu fala assim, Deus, tu é minha única alternativa, sabe? Às vezes a gente corre em todas as direções, sabe? Mas a gente devia ter corrido para o Senhor do começo de tudo. Sabe de uma coisa? O Senhor Jesus, Ele quer mudar sim a tua história. De repente você está assistindo esse vídeo hoje, você está passando por diversos problemas, e você está afastado, você está longe do Senhor. Eu quero te pedir nesse dia, em nome de Jesus, volta para o Senhor, ainda há tempo. Sabe de uma coisa? O Senhor Jesus, Ele pode sim mudar a sua vida, Ele pode sim mudar a sua história. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe com o máximo de pessoas, deixe seu like no nosso canal aí, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?